Olá, bem-vindo! Que bom começar amanhã com você. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde, dos cuidados com o corpo e com a mente. Respire, relaxe. Aqui tem a receita certa para você espantar o estresse. E que tal desacelerar para aproveitar tudo que a vida tem de melhor? Vamos mostrar os benefícios da prática do yoga. Você com certeza já ouviu falar desta técnica milenar que conquistou o mundo. Aproveite para conhecer mais, viajar no tempo e se aventurar com os primeiros montanhistas do Paraná. 13 de julho de 2011. É amanhã. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de saúde aqui no É Manhã. E por isso vamos falar da organização do seu tempo. Compromissos bem administrados ajudam a manter o equilíbrio do corpo e da mente. Se você anda correndo atrás do relógio, cuidado. Essa agitação toda pode deixar reflexos no nosso organismo, como cansaço, fadiga, insônia. Esses são os primeiros sinais do estresse. Nas ruas, o ritmo é acelerado, os passos estão apertados, é difícil encontrar alguém com tempo disponível. No trânsito, a rotina é ainda pior, ninguém cede a vez. Carros, motos e pedestres disputam espaço. Assim é a rotina da vida moderna, com tempo curto e muita pressão. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que o estresse atinge quase 90% da população do planeta. Toda essa correria e a pressão do dia a dia trazem consequências para a nossa saúde. A imunidade baixa e o nosso organismo fica sujeito a vários males que são constatados aqui dentro dos consultórios. As queixas mais frequentes são as dores na cabeça e na coluna, causadas pela tensão, e se não tratado, o estresse gera outros problemas. Pessoas ficando hipertensas, pessoas desenvolvendo diabetes, as insônias que pioram muito o comprometimento da tua imunidade. Então você tem mais problemas de saúde em função de não ter uma defesa própria melhorada. Segundo o FABRE, o número de pessoas que buscam auxílio contra o estresse aumentou muito nos últimos anos. E na maioria dos casos, medidas simples podem mudar a vida desses pacientes para melhor. Os medicamentos são essenciais, mas a alteração dos hábitos é que faz a diferença. O estresse necessita de duas coisas para que você possa lidar melhor com ele. A primeira é base de apoio, amigos e família. Existem diversos estudos que mostram pessoas que têm amigos, pessoas que se sentem confortadas nos momentos de dificuldade, têm uma resolução melhor dos seus problemas. E a segunda coisa, transferência. Você tem que tirar essa tensão. E isso não é com exercício leve, precisa ter exercícios de impacto. Então, é podar uma árvore, é cortar a grama, é varrer a casa, é fazer coisas que realmente tragam um chacoalhão físico. A dica é procurar a ajuda de profissionais nos primeiros sinais. O corpo e a família geralmente avisam quando este momento chega. Nessas primeiras alterações já de insônia, de irritabilidade, normalmente as pessoas é que nos percebem diferentes, né? Poxa, você está mais irritado, você anda mais briguento, intolerante, ou você no trânsito se percebendo diferente. É um momento de você perceber que algo precisa ser feito. Então já é o momento de você procurar ajuda. Aqui no estúdio vamos descobrir como manter o estresse longe com as dicas da psicóloga Camila Barbosa. Seja bem-vinda, Camila. Bom dia, obrigada. Oi, Tudo Camila, bem? Olá. Tudo bom? Tudo bem? Pode se sentar, por favor. Então, tem jeito de manter o estresse longe? Tem jeito sim de manter o estresse longe, né? O estresse hoje em dia, ele é inevitável, né? Mas o estresse é inevitável, mas ser estressado pode ser opcional, né? Então, nós temos dicas, né, procurando ajuda de um profissional ou a pessoa mesmo, né, no seu processo de autoconhecimento, de reflexão, ela pode buscar alternativas para lidar com o estresse do dia a dia, né?
Então, eu costumo dizer que o estresse ele é inevitável, né? Ele é desejável, ele é administrável e também ele é previsível, né? Então, por que será que ele é inevitável? Porque o mundo hoje em dia, né, como, né, já foi, né, o doutor ali, né, colocou, as questões é uma correria, né, a sociedade é muito competitiva, muito consumista, individualista, então as pessoas estão sendo bombardeadas, né, com uma sobrecarga de estímulos, né, e sobre uma pressão, né, que o que é o estresse? Nada mais é que uma pressão no nosso organismo, na nossa mente, né? Então o que as pessoas podem estar fazendo para tentar driblar esse estresse, né? Ela pode então estar, principal dica, né, eu acredito que seja o autoconhecimento, né? Isso através da ajuda de um profissional ou a própria pessoa pode estar buscando esse processo na autorreflexão, né? Então, você estava falando, Camila, que o estresse ele pode até ser desejável. Conta pra gente um pouquinho mais como é que é isso. A questão desejável, porque o estresse, né? Vamos focar um pouquinho nas qualidades do estresse. O que ele tem de positivo? O que ele traz de bom para a nossa vida, né? Então, nem sempre o estresse é só negativo, são só coisas ruins, né? A partir do estresse é que nós temos um impulso na nossa vida, né? É a partir do estresse que nós buscamos outras alternativas. É uma motivação. É uma motivação, né? A partir do estresse que nós conseguimos aumentar a nossa produtividade, a nossa criatividade. É o estresse que nos movimenta, né? Mas precisa ter um equilíbrio, né? A partir do momento que esse estresse começar a te sobrecarregar, né? Que a pessoa começa a se sentir um pouco sugada, né, pelas suas atividades, aí está na hora de tomar o cuidado, né, adequado desse aí estresse. Sim buscar até a ajuda médica, né? Isso mesmo, né? Às vezes ajuda, não só ajuda psicológica, como ajuda médica, né? Trabalhando todas as áreas da nossa vida, né? Nós temos que estar bem com o nosso corpo, com a nossa mente, a parte social, a parte familiar, a parte afetiva, né? E a partir do momento que nós conseguimos manter um equilíbrio em todas essas áreas, nós conseguimos driblar esse estresse no dia a dia. Como é que a gente percebe que a gente está fora desse equilíbrio? Quando a gente deixa de almoçar direito, quando a gente não dorme direito, quando a gente tem uma sensação de que o dia não acabou? Isso mesmo. Uma das principais dicas é, né, a pessoa começar a perceber. Será que chegou no final do dia e o dia você achou que o dia foi pouco? E se isso for constante, todos os dias você chega ao final do dia, ai meu Deus, não deu tempo de eu terminar tal atividade, faltou isso. Você sentia aquela insatisfação, né? Essa é o principal sintoma, na parte psicológica mesmo. Você está sentindo que não está dando conta de realizar suas atividades. Isso pode ser sentido também nas crianças, né? Que hoje tem aula de inglês, aula de balé, aula de tudo que é coisa, né? Isso mesmo, né? O estresse hoje ele vem acarretando em todas as faixas etárias, né? Não é mais uma questão de uma faixa específica, só da mulher, a mulher é mais estressada, o homem é mais estressado. O que eu percebo no atendimento clínico é que todas as faixas etárias estão com essa sobrecarga desses estímulos, né? Então a criança desde pequenininha ela já está sendo cobrada pela produtividade dela, pelo desempenho dela na escola, né? Ou muitas vezes não é uma questão dela, é uma questão familiar. A família está num movimento tão estressante que acaba, né, gerando um sintoma nessa criança, que vai às vezes se apresentar em formas de distúrbios de aprendizagem, né, na conduta, na sociabilidade dela. A gente pode dizer que o grande segredo de tudo isso é planejar a agenda da criança, a da mãe, de todos os profissionais de uma forma geral, é conseguir abraçar aquilo que está se propondo e fazer bem feito, mas para isso, de repente, fazer escolhas, perder determinadas coisas. A gente pode dizer isso? Pode sim, né? Algumas das principais dicas para olhar esse estresse de uma maneira diferente, né, são algumas dicas que eu posso estar colocando aqui. A comunicação, né, em primeiro momento. Então, falar sobre o estresse, falar sobre as coisas que não estão nos fazendo bem, conversar sobre o problema, né? Muitas pessoas vivem sobre o estresse, mas não conseguem colocar isso para fora, né? E o simples fato de estar colocando isso, conversando com alguém, já alivia, né, os sintomas do estresse. Segundo passo, planejar. Né? Uma pessoa de sucesso na sua vida profissional, sua vida afetiva, familiar, ela tem um bom planejamento da sua vida. Então, é uma questão de reflexão. Parar para pensar um pouquinho quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos de vida. E não só pensar sobre isso, né? Então, vamos ver que metas nós precisamos atingir, que passos precisamos dar para atingir esses objetivos. E daí planejar isso, o que eu preciso fazer já, o que eu posso deixar para fazer depois, o que é importante agora nesse momento, né? Tanto a longo prazo como a curto prazo, né? Questões do dia a dia, né, mesmo? Então, uma coisa simples, um exemplo que é de um caso clínico que eu acho muito interessante, eu tive um atendimento que a pessoa ela sofria de estresse por coisas pequenas do dia a dia, atividades do dia a dia, e isso acarretava e chegava no final do dia, ela não tinha feito nada do que tinha planejado,
Então, o simples fato de ela comprar uma agenda e colocar, materializar aquilo que estava incomodando, né, mentalmente, colocar ali por ordem, o que eu preciso fazer durante a manhã, o que eu vou fazer à tarde, o que eu posso deixar para amanhã, né, coloca por uma ordem de preferência ali do que é mais urgente ou não, né. Esse simples detalhe, essa simples atitude já resolve, né, já diminui um monte o estresse. Camila, e fazer alguma coisa que você gosta, como diz aquela frase, tá nervoso? Vai pescar. Isso mesmo. A gente vai deixar seus telefones de contato e e-mail na tela. Enquanto isso, conta pra gente assim, a válvula de escape, ela tem que ser o quê para evitar o estresse? A válvula de escape é encontrar prazer nas atividades do dia a dia, né? Então, como o estresse é inevitável, nós temos que aprender a olhar ele de uma maneira diferente, enfrentar ele de outra maneira, né? É aquela questão, a vida nossa está passando, né? Nós vivendo com qualidade de vida ou não, a vida vai passar. Então, vamos buscar outras formas, se conhecer um pouquinho melhor, quais são as minhas potencialidades, o que eu tenho de bom, o que eu posso usar, o que eu tenho de fragilidade, quais são as minhas dificuldades, que questões, né, que habilidades eu preciso desenvolver, né, como pessoa. O que está faltando? Parar para analisar cada área, na minha vida social, o que está faltando, na minha vida afetiva, o que está faltando, né? Na vida familiar, eu estou deixando a desejar tal coisa. Então, refletir um pouquinho sobre isso, né? Se conhecer, né? Se conhecer melhor, né? Se eu posso dar alguma dica para as pessoas, são essas, né? O autoconhecimento, né? A comunicação e o planejamento. Planejar a sua vida. Obrigada, Camila Barbosa, psicóloga que conversou com a gente aqui no É Amanhã. Muito obrigada a vocês também. Inspire, expire. Amanhã volta logo com os benefícios do yoga. E não perca o ritmo, porque os corredores estão chegando por aqui no próximo bloco.